Ninguém chama mais atenção por rendimento elevado do que esse fundo hoje. Muito prazer, meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Bernardo Sanches e esse aqui é o Vai Pelos Fundos, e a ideia desse canal é sair da superfície em fundos imobiliários. No vídeo de hoje a gente vai falar tudo sobre o RPR11, sabe aquele fundo que entrega 20% de dividend yield, tem mais de 10 mil cotistas, está passando por uma nova emissão? É exatamente sobre ele que a gente vai falar. A gente vai abrir o relatório gerencial, vai falar muito da cabeça da gestão, falar também do tipo de empreendimento que ele entra e por que ele entrega tanto resultado, mas também agrega muito risco. Tenho certeza que vai ser um conteúdo sensacional, então bora para esse vídeo. Iniciando o nosso vídeo sobre o RPR11, o Urca Prime Renda Fundo de Investimento Imobiliário, ele que é administrado pela Vortex DTVM, gestão feita pela Urca Gestão de Recursos, segmento e mandato títulos e valores imobiliários. Então, pela deliberação 62 da Ambima, a gente está na frente de mais um fundo de papel e a gestão é ativa. Um pouquinho do histórico da Urca Capital, casa fundada em 2009, focada em M&A, em fusões e aquisições, com 165 milhões sob gestão, que é exatamente o capital hoje do RPR11. No site deles, consta que na Asset tem também um fundo de crédito e um fundo de private, mas eu confesso para vocês que procurei, não achei maiores detalhes sobre esses dois produtos. Inclusive no ranking de gestão da Ambima mais recente, eles constam aí como 165 milhões realmente de gestão, então é só o RPR11 pelo menos no registro. Gestão é feita aí pelo comitê formado pelo Leonardo Nascimento e o Caio Braz, e é interessante a gente observar que desde 2015 o Caio está lá na Urca e ele mexe exatamente com o mercado de crédito estruturado. Então de 2015 a 2019, quando foi lançado o RPR11, eles faziam muita originação de CRI, então entenderam que fazia sentido ter um fundo próprio. O foco deles é loteamento espalhado por todo o Brasil, voltado aí para a classe média baixa, especialmente público B, C e D. E por que eles focam nesse segmento? Porque costuma faltar recursos para loteamento no Brasil, os bancos não fazem financiamento para loteamento com os recursos lá da poupança e, além disso, existem margens maiores nesse segmento, por exemplo, do que a incorporação residencial. Eles dizem também que são indiferentes à questão de risco de obra ou de venda, e é interessante porque muito fundo imobiliário costuma só entrar na questão de risco de venda, não quer correr o risco de obra, o risco de evolução do empreendimento. E a ideia do fundo aí seria crescer de 50 a 60 milhões por semestre. É até interessante porque nessa nova emissão eles já estão crescendo o triplo e eles têm capital autorizado aí até 2 bilhões de reais. Também tem expectativa de lançar um fundo de desenvolvimento e um outro fundo para investir nos Estados Unidos. A política de investimento do RPR11 peguei lá do regulamento do fundo, até 100% do patrimônio líquido em CRI, voltado aí para venda de unidades residenciais, comerciais ou loteamento, e até 40% do PL em CRI lastreado em carteira de recebível de um mesmo cedente. Então, aquele mesmo loteador pode participar de diversos CRIs dentro da carteira, pode ter até o limite máximo aí de 40% de dependência no PL. E também eles falam dos critérios de elegibilidade, sempre CRI com regime fiduciário, isso é importante, é sempre aquele CRI que tem um patrimônio apartado da securitizadora, obedecendo aí o limite máximo de 15% por devedor lá na ponta, LTV máximo de 70% em empreendimento que não tem habits ou TVO, que não foi entregue ainda, e LTV máximo de 80% em empreendimento que já possui habits ou TVO. São LTVs avançados, LTVs altos que eles trabalham, né? Além disso, tem como limite de razão garantia 120%, que é o valor presente do fluxo futuro dividido pelo saldo devedor do CRI, que a gente costuma ver muitas vezes como razão saldo devedor, e o razão garantia de fluxo mensal mínimo de 105%, que é o fluxo mensal, dividido pela parcela de pagamento do CRI, que a gente vê muitas vezes também como razão PMT. E aqui um dado interessante, a maioria dos fundos high yield que a gente vê trabalham com essas garantias em torno de 130%. Então o Urca ele tem essa garantia um pouquinho mais baixa, por isso que ele traz também um pouco mais de risco e um pouco mais de retorno. Dados do RPR11, IPO dele em agosto de 2020 a R$100, pico de cotação R$ 143,81, 22 de fevereiro de 2021 e o vale de cotação R$ 107,60, 25 de setembro de 2020. Até o momento foram realizadas duas emissões e ele está exatamente com uma nova emissão em andamento, uma oferta 476 visando aí 170 milhões de reais, vai dobrar o tamanho do fundo com um lote adicional de até 20%. Como eu falei para vocês, dobrando o tamanho do fundo, o direito de preferência é de 100%. O valor da subscrição, R$100 mais 2,50 de taxa. Então, o valor da subscrição de R$100 mais 2,50 de taxa
então 2,5% de taxa, uma taxa que eu considero até elevada para a oferta 476, acho que podia ser um pouquinho mais barato, pode ficar cada vez melhor abaixo de 2%. O RPR no mercado hoje, um PL de 164,4 milhões para um valor de mercado de 199,4 milhões, o que dá um PVP aí de 1,21, até que tá baixo, esse PVP já chegou próximo a 1,5, e a liquidez diária do fundo, interessante, apesar de ser um fundo ainda pequeno, 4,9 milhões de reais no último mês. Ele já participa do IFIX com 0,2% no índice e tem aí uma base só de 10.843 cotistas. E aqui uma curiosidade, ele é uma das apostas do IRDM11, que tem 27% das cotas do RPR11. A gente sabe que o Iridium costuma ancorar alguns fundos, né? Fez isso com a HCTR, fez isso com o DEVA, tá fazendo com o RB High Yield, e tem um vídeo muito bacana sobre o IRDM11 aqui no canal. Se você não viu ainda, tá aqui no card para poder conferir. Taxas e rendimentos desse fundo, taxa de administração 1,2% do PL, acho que faz sentido, é um fundo voltado aí para loteamento, tem que fazer muita visita, muita obra, uma equipe grande, trabalho de engenharia, acho que faz sentido ter uma taxa de administração e gestão mais alta, e a taxa de performance 20% do QCD e PSA mais 7%. Taxa de performance, como eu comentei no vídeo passado sobre o GCRI com vocês, eu acho que faz mais sentido em fundo de papel que faz muito giro de carteira. Isso porque o gestor ele tem a discricionariedade de colocar a taxa que ele quiser ali dentro do fundo. Se ele colocar todos os ativos do fundo em IPCA mais 10%, fatalmente ele vai exceder essa performance. O ponto positivo é que é aí um benchmark bem elevado de IPCA mais 7%. Datacom é o último dia útil e a data de pagamento até o 10º dia útil. O último rendimento do fundo anunciado é de 1,48, dá um dividend yield de 1,18% e nos últimos 12 meses entregou incríveis aí R$23,64, que dá um dividend yield acumulado de 19,68%. Acho que o único comparável com o RPR11 em termos de rendimento é o HCTR, entregou aí R$24,72, um dividend yield acumulado de 19,01%. Pessoal, se vocês estão gostando desse vídeo, tá curtindo o nosso conteúdo, por favor deixa o like, se inscreve no canal, isso é muito bacana, isso é muito relevante para o YouTube entender que o nosso conteúdo vale a pena ser entregue para mais pessoas, e também deixa comentário aqui para a gente interagindo cada vez mais. Highlights do relatório gerencial de junho de 2021, iniciando pelo comentário da gestão. Todas as carteiras seguem performando com a arrecadação dentro do esperado, e aí ele indica que alguns CRIs tiveram um aumento significativo no ritmo de vendas dos loteamentos, melhorando então a razão de garantia dos CRIs e abrindo espaço para novas liquidações. O empreendimento Nova Souza segue com um ritmo acelerado de obras, com o TVO da primeira fase previsto para outubro. Com o ritmo de vendas acelerado, eles resolveram então estruturar uma nova operação de crédito para o próprio empreendimento, buscando aí abrir espaço para o fundo estar presente em outras fases, né? É normal no loteamento as obras serem entregues em fases, né? A primeira fase é entregue e aí a loteadora segue para a segunda fase. Então eles fizeram um CRI para essa primeira fase, vão fazer um novo CRI para o mesmo empreendimento para a próxima fase. Também falam da troca de indexadores de IGPM para IPCA, dizendo que não houve impacto no resultado do fundo até o momento, inclusive podendo ser benéfico nos próximos meses, caso o IPCA siga a tendência de se aproximar do IGPM. Para finalizar, eles falam das operações home equity feitas no modelo True Sale. O que quer dizer isso? Home equity é aquela operação de refinanciamento. Então a pessoa dá o imóvel dela em garantia e toma um empréstimo. E no modelo True Sale, porque não existe um intermediário, né? Não existe ali um cedente. Eles tiram o cedente da jogada e compram aquele recebível. Então eles vão lidar diretamente com o devedor. Se tiver que executar a garantia, vai executar diretamente com o devedor. Então é um tipo de operação até mais arriscado, porque você não tem um cedente como co-obrigado, você não tem o aval de um sócio. Eles estão dizendo ali que as operações são muito criteriosas e que a ideia do fundo é de ter entre 10% e 20% do PL voltados para esse tipo de operação True Sale. Hoje é menos de 1%. Partindo agora para a mini DRE do fundo, é interessante a gente ver como eles têm ainda uma carteira muito voltada para IGPM, apesar da troca de indexador em algumas operações. A atualização monetária é muito impactante dentro do rendimento. A gente vê que aqui em maio 3,7 milhões vindo de correção e só 1,2 milhões realmente dos juros dos CRIs, né? Em junho
também muito grande o impacto de correção, 1,9 milhões para 1,45 dos juros do CRIs. E na sequência a gente vê que a distribuição do fundo é realmente muito alta. Só em abril o fundo não fez uma distribuição acima de 2% e agora em julho isso se repete. Composição do PL, a gente vê que tem uma preponderância de operações em São Paulo, 39%. Olhando agora a carteira por indexadores, 46% voltado para IPCA, 49% para IGPM sem variação negativa e 5% para IGPM com variação negativa. E aí eu falo para vocês que eu confesso que não acredito muito nessa questão de IGPM sem variação negativa. Eu acho que no judiciário, aquele devedor, né, que tomou ali 30% na cabeça, se ele vier a ter uma inflação negativa do IGPM, ele vai brigar e eu acredito que no judiciário ele acaba conseguindo. Mas é um dado previsto em contrato, é um dado importante e o RPR traz aí no relatório gerencial. Olhando agora a carteira por LTV, e o URCA ele traz aqui no relatório gerencial como que é o cálculo desse LTV, é o saldo devedor do CRI dividido pelo total de garantia da operação, que é composta aí pela carteira de recebíveis e pelo estoque lá de loteamento. Na carteira de recebíveis com um cliente em inadimplência e no estoque eles aplicam um desconto de 50% e nas operações true sale o LTV equivale ao valor da dívida dividido pelo valor dos imóveis que estão alienados fiduciariamente à operação. E aí eles explicam que 65% da carteira está com LTV entre 25% e 50% e 35% com LTV entre 50% e 75%. Não fica muito claro, são margens grandes, né? É muito mais fácil a gente olhar na carteira de CRI, que eles trazem ali o LTV de cada uma das operações, que inclusive é o próximo slide. E olhando essa carteira, que é composta aqui por 10 operações, a gente vê que é de fato bem espalhado pelo Brasil, né? Tem operação na Paraíba, em São Paulo, em Goiás, em Minas, em Rondônia e no Sergipe. Um dado que eu sempre falo para vocês é a questão de diversificação em emissores, né? Em securitizadores. A gente vê que o RPR peca um pouquinho nisso. Todas as operações são voltadas aqui para a travessia. Eles já foram abordados em entrevistas quanto a esse tema. Eles dizem que a travessia fez a originação dos primeiros CRIs. Eles entendem que os processos são muito interessantes, que eles se dão muito bem com essa securitizadora, que não teria o porquê mudar. Na sequência, a gente vê que as taxas dessas operações realmente são muito altas, né? IGPM mais 14%, IGPM mais 11%, IPCA mais 13,49%. E algo que me chama a atenção, que eu também sempre friso para vocês, eu gosto sempre de ver o PL bem diversificado em várias operações. Quanto menor percentual de cada operação dentro do patrimônio do fundo, melhor. E a gente vê aqui que, por ser um fundo ainda pequeno, com poucas operações, ele tem uma concentração bem grande. A gente vê que só no CRI Vanvera, aqui 27% do PL, no CRI Gesture 15,7% do PL e no CRI Lotilar 16,4%. Então tem uma relevância muito grande. Se essas operações derem algum problema, se elas começarem a micar, isso pode impactar muito dentro do PL e no rendimento do fundo. Na sequência tem aqueles LTVs que eu falei para vocês, que é interessante a gente olhar operação por operação. O LTV médio fica em torno de 46,7%, um LTV bastante baixo. E outros dados que me chamam a atenção é a inadimplência aqui no CRI Pacto, 5,5%, e no CRI Nabilec de 12%. A gente já conversou com alguns gestores de fundo high yield aqui no canal e eles falam que é natural a inadimplência ficar entre 3% e 4% em loteamento, uma inadimplência bem baixa. Quando ela passa de 5%, é natural que ocorram alguns ajustes dentro da operação e é muito incomum que a inadimplência chegue acima de 8%. Isso já geraria um alerta. Então a gente vê que nesse CRI Nabilec a gente tem 12%. Por outro lado, a razão PMT é muito larga, né? Eles têm uma margem muito grande, 434,1% de razão PMT. Falando aqui de forma grosseira, a cada R$100 que seriam direcionados para pagar o CRI, entrariam R$434 na operação. Inclusive em toda a carteira a gente vê que a razão PMT é muito larga, né, de 245,7%. E por fim, o fundo indica pra gente que ele tem uma carteira de inflação mais 12,01%. Como eles não dividiram entre IGPM e IPCA, eu fiz isso para vocês. 46% da carteira voltada aí para IPCA mais 12,42% e 54% da carteira em IGPM mais 11,66%. Trouxe aqui dois CRIs para ilustrar a carteira, são exatamente aqueles dois maiores. O primeiro deles, CRI Vanvera,
lá em Rondônia. É um loteamento que tem aí um VGV total de 230 milhões de reais, é originado em IPCA mais 12,15% e o valor da operação foi de 80,4 milhões de reais. Tem uma série de garantias, que é a cessão fiduciária dos recebíveis dos lotes vendidos e do estoque, alienação fiduciária das cotas da SPE, então se der algum problema ali com aquela loteadora, o fundo tem o direito de pegar essas cotas da SPE e passar para um novo loteador para terminar aquela obra. Fundo de obra de 100% do custo remanescente e aval do sócio na pessoa jurídica e pessoa física. Outro dado que é interessante a gente ver é que ele já tem aqui 95% de vendas, né? Como a gente falou lá no começo, o RPR ele preza muito pela questão de ter uma margem de venda muito grande já dentro dos empreendimentos. E o outro CRI que eu marquei para a gente é o Gesture em Bauru, interior de São Paulo. Essa operação aqui já é para uma classe média alta, tá? Não é tanto voltado para uma classe mais baixa como é o foco do RPR11. É um loteamento, um VGV total aí de 88 milhões de reais, uma operação em GPM mais 11%. Também tem amortização mensal. O valor da operação é de 38 milhões de reais. Também consta das mesmas garantias lá do CRI Vanvera. E aqui a gente vê que ele tem uma margem de obras um pouco mais baixa, de 31%. Então é um loteamento ainda em fase inicial. Mas tem muita garantia de venda, né? 88,7% já vendido. E resumindo o RPR11... eu considero o Urca o super yield, né? Ele traz realmente um dividend yield muito acima do comum e eles apostam em loteamento espalhado por todo o Brasil. Essas operações, elas têm uma incongruência interessante. São recebíveis longos, né? A pessoa, ela faz aquele financiamento junto ao loteador para pagar em 20, 30 anos e as obras são muito curtas. Então, o grande problema que eles precisam resolver é o fluxo de caixa desse operador, desse loteador. Por isso que o CRI é tão interessante dentro desse segmento. O fundo ainda é pequeno, ele tem 10 operações de CRI, todas voltadas para a mesma securitizadora, algo que me incomoda um pouco. E eles apresentam uma concentração muito forte em duas operações. Se a gente pegar os 3 maiores CRIs, já dá 60% do PL, então isso é realmente um pouquinho preocupante. Mas essa nova emissão provavelmente vai trazer essa diluição que é tão importante para o fundo, uma diversificação de operações. Eles pretendem usar de operações home equity, pró-soluto e true sale, que são modalidades mais agressivas de crédito, só que hoje elas representam só 0,71% do PL. Até entrei em contato lá com o RI do RPR11, eles disseram que eles pretendem realmente aumentar essas posições, inclusive nos próximos relatórios gerenciais a gente já vai ver uma parcela do PL sendo voltado para esse tipo de operação. Só lembrando, home equity é aquela operação de refinanciamento, pró-soluto envolve aqueles 20% de entrada daqueles imóveis voltados para Minha Casa Minha Vida, quando a pessoa não tem, né, aquele percentual de entrada que é exigido pela Caixa Federal. O próprio loteador ele faz o financiamento desses 20% e aí vem o RPR11 e compra exatamente esses tipos de financiamentos, né, desses 20% de entrada. E o true sale é aquela modalidade de crédito em que o fundo imobiliário ele tira o cedente da jogada e compra o recebível, né? Então ele não tem ali mais a garantia daquele cedente como co-obrigado na operação. Outro ponto que agrega um pouquinho mais de risco e retorno é que eles preferem o risco de obra ao risco de venda. Então eles acabam entrando numa fase mais inicial do empreendimento, do loteamento. A maioria dos FIIs prefere passar essa fase de obra e realmente ter um recebível só da fase de venda. A ideia do fundo, como a gente já falou, é crescer entre 50 e 60 milhões a cada semestre, mas essa nova emissão já está dobrando aí o tamanho do fundo. Ele é um dos poucos fundos imobiliários que ainda tem uma boa parte da carteira focada em GPM, embora tenha trocado de indexador em várias operações. Inicialmente o Urca era todo voltado para IGPM. E um dado muito importante para a gente ter em mente é que a ideia do RPR11 é rodar entre inflação mais 9% e inflação mais 10%. E hoje a gente vê que ele está acima disso, né? Tem operações com IGPM mais 12%, IGPM mais 14%. O próprio gestor fala que foi ali um pouquinho de sorte de conseguir originar operações com taxas mais elevadas. E é importante a gente lembrar que em várias entrevistas eles são questionados, né? Se a distribuição vai continuar acima de R$2. E o próprio Caio ele fala que se continuar acima de R$2 significa que o Brasil está indo mal, ou seja, que a questão de inflação está indo muito além do esperado. Então a ideia não é continuar distribuindo tudo isso, né? Porque tem muito do componente de correção monetária ali dentro. E para fechar, a gestão sempre prega que é importante ter uma margem grande do lastro, né? Ter uma margem grande desse fluxo de recebíveis, como a gente viu nas razões PMTs, por exemplo, são muito elevadas. E eles gostam sempre de ter o controle do CRI, porque caso seja necessário algum tipo de alteração de ajuste na operação, tendo mais de 50%
do CRI eles conseguem fazer isso. E outro dado interessante, eles sempre fazem os CRIs em série única, né? Não tem CRI ali mezanino, não tem CRI subordinado. Eles entendem que esse tipo de operação é mais interessante, inclusive fazendo no modelo cash sweep, que é aquele que o excedente da operação acaba vindo para acelerar os pagamentos do CRI, ou então aquilo que fica como excedente na parcela mensal acaba retornando para o cedente. Por isso também eles conseguem um pouquinho mais de taxa dentro dessa operação, porque dá essa certeza e essa segurança do próprio cedente estar participando dos lucros mais acelerados. Pessoal, o que eu tinha para falar do RPR11 era isso. Espero que vocês tenham curtido esse conteúdo. Dá para ver que o RPR11 ele é realmente um fundo mais agressivo e por isso ele traz esse retorno tão elevado. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.